1 Coríntios, capítulo 9, leremos do verso 19 ao 27. Peço você que acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, a sem luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, dentro da nossa série sobre a Igreja de Jesus, nós temos já há alguns domingos enfatizado a missão dessa igreja, a nossa tarefa nesse mundo. E dentro desse tema maior da missão da igreja, nós queremos meditar hoje, refletir um pouco sobre o que é a contextualização. Esse termo, ele começou nos seminários, principalmente através dos professores de missões, os missiólogos. Dentro dessa atividade missionária, esse assunto começou a ser discutido, desenvolvido e aprofundado. E ele tratava da questão de levar apenas o Evangelho a um povo, a uma nação e uma etnia, e não a obrigatoriedade de, junto com o Evangelho, eu ter que levar a minha cultura e impor aquele povo, aquela comunidade, diferenciar e separar as coisas, de maneira que a pessoa, para ser cristã, ela precisa simplesmente receber o Evangelho de Jesus, crer e confiar em Jesus, em seu Salvador, e não necessariamente aderir à minha cultura, ao meu modo de viver. Então, esse debate, essa discussão sobre a contextualização, começou nesse sentido, nos missionários, nos seminários, discutindo como levar o Evangelho, como pregar o Evangelho em culturas diferentes. Mas ele também alcançou a sociedade, a cidade e a ação da igreja local. Nós vemos igrejas que têm ministérios voltados e focados em juventude, às vezes tendo um certo destaque em algumas notícias, como a igreja tal está promovendo uma rave gospel, a igreja tal tem o culto do UFC, o pastor tal anda cheirando a Bíblia, como se fosse uma trilha, de cocaína. E aí a gente pergunta, isso é contextualização? É isso então que se quer dizer quando fala em contextualizar o Evangelho? Certamente não. Isso é o que nós chamamos de supercontextualização. Então, nesse primeiro ponto, antes de entrarmos no texto que nós lemos, queremos falar um pouco sobre a contextualização, para você compreender o que nós estamos querendo dizer, o que ela significa.
O desafio da contextualização é um desafio de direcionamento. Ou nós vamos supercontextualizar ou subcontextualizar. Ou nós vamos exagerar, dar uma importância demasiada e central a esse aspecto da contextualização, ou nós vamos ignorar, deixar em segundo plano, desprezar isso totalmente. E a questão é, se nós reforçamos demais as características da cultura à nossa volta, nós corremos o risco de perder a distinção do Evangelho, a distinção da mensagem. Nós passamos a nos identificar tanto com a cultura da qual fazemos parte, que aos poucos nós vamos perdendo a riqueza, a maravilha, a singularidade da mensagem do Evangelho. Precisamos entender que não há uma cultura superior sobre a outra. Todas as culturas são decaídas e são manchadas e contaminadas pelo pecado. Às vezes, até como fruto do orgulho e do pecado, algumas pessoas veem a sua cultura, o seu jeito de viver, como superior e melhor do que os outros. E acha que isso deve ser imposto a outros povos, a outras comunidades. Então nós precisamos entender, todas as culturas são caídas e contaminadas pelo pecado, todas elas carecem de transformação, de redenção. A mensagem do Evangelho é uma mensagem contracultural. Basta você ler o Sermão do Monte. Independente do contexto e da época que você lê aquele sermão, você vai receber um murro no estômago. Porque ele vai lidar justamente com questões que estão enraizadas no cerne do ser humano, das suas motivações, da maneira de pensar, daquilo que ele busca. Ele não busca aquela humildade, aquela simplicidade, ele não se alegra naquele sofrer por Cristo. Pelo contrário, o que é exaltado, o que é buscado, é justamente a antítese dos valores que são ali sustentados pelo Senhor Jesus. Independente do contexto, independente da cultura, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem claramente distinguível como diferente daquilo que é a mentalidade moderna, daquilo que é a mentalidade do coração humano, daquilo que a gente busca. Por outro lado, se nós não admitirmos quase nada da cultura, tudo é pecado, eu não posso me contaminar, eu tenho que me afastar, eu não posso ouvir isso, eu não posso vestir aquilo, enfim, toda a cultura está contaminada e eu tenho que me manter totalmente afastado dela. O que acontece? A gente perde o contato, a gente perde a sensibilidade com as lutas e as dores das pessoas. A comunicação do Evangelho fica inteligível, incompreensível. A gente perde a clareza e a conexão, porque a gente se distanciou dessa cultura. A gente vive num gueto, a gente vive isolado, com as nossas demandas, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, totalmente alheios àquilo que acontece à nossa volta. Às vezes nós nos agarramos às nossas tradições, não, porque sempre foi dessa forma, porque o coral sempre cantou com beca ou sem beca, porque o coral sempre cantou com pasta ou sem pasta, porque o pastor sempre pregou assim ou pregou assado, e a gente tem dificuldade com a mudança, com aquilo que é novo. O pastor, às vezes, ele se sente tentado a pregar da maneira como ele gosta de ouvir, da maneira como lhe agrada, aquele sermão que ele gosta de ouvir, que o agrada. Mas a questão é, esse sermão que ele gosta de ouvir, que o agrada, que ele tem facilidade de entender, será que é fácil e acessível para todos? Será que é compreensível para todos? Logo, às vezes, aquilo que me agrada não necessariamente vai ser o mais adequado à demanda de comunicar o Evangelho, de conectar as pessoas com o Evangelho. Então eu tenho que estar aberto, sensível, a pensar,
as minhas práticas, a pensar possibilidades de mudanças. Eu não posso ser totalmente fechado, alheio e resistente a mudanças, porque eu corro o risco de passar a imagem para as pessoas de que, para elas serem discípulas de Jesus, elas não precisam se converter apenas ao Evangelho, mas elas precisam se converter a uma cultura antiga. Não, se você quer realmente ser crente em Jesus, você tem que voltar a 1950. Nós vamos cantar assim, nos vestir assim, celebrar assim, adorar assim, porque sempre foi assim. E isso não é algo honesto, verdadeiro e genuíno. O que as pessoas precisam é apenas de Cristo, é apenas do Evangelho. Elas não precisam ser convertidas ao nosso modo de pensar e de gostar das coisas. Então nós precisamos ter esse equilíbrio ao lidar com esse tema, para nós não super enfatizarmos, não ficarmos apenas preocupados com essa leitura cultural, com essa hermenêutica cultural, compreender a mentalidade do mundo, os anseios do mundo, aquilo que tem falado ao coração do mundo, das pessoas à nossa volta, o que as pessoas estão buscando e desejando. Eu não posso fazer da contextualização o centro. O centro é a mensagem, o centro é o Evangelho, e esse Evangelho não pode ser diluído, misturado. Mas eu também não posso ser insensível, eu também não posso deixar de lado esses aspectos culturais, porque eu quero comunicar uma mensagem, eu quero levar o Evangelho àqueles que necessitam, que precisam. E o que nós vemos aqui, justamente Paulo falando no capítulo 9, nesse segundo ponto, o exemplo de Paulo na prática da contextualização. Como Paulo no seu ministério mostra essa sensibilidade, esse equilíbrio, esse discernimento. Como eu disse, o tema principal aqui não é a contextualização. Ele vem desde o capítulo 8 falando sobre a liberdade cristã. Então havia ali uma dissensão na igreja, um grupo que achava pecado comer comidas sacrificadas aos ídolos, e outro grupo que achava que isso era fraqueza da fé, que isso não contaminava, que isso não havia problema. E Paulo está esclarecendo, ele está explicando, ele está ensinando a essas pessoas que elas não podem afirmar os seus direitos em detrimento dos outros. Isso não é amor, isso não é viver o Evangelho. E aí ele dá o seu próprio exemplo, no capítulo 9, quando ele vai falar do sustento financeiro. Paulo então ele vai dizer que é lícito e correto, ele como apóstolo, receber o sustento financeiro da igreja. Mas ele diz que também é lícito ele abrir mão desse direito, que ele não está obrigado, ele não precisa abrir mão da sua liberdade, mas ele pode, pela sua liberdade, abrir mão de alguns direitos. Ele está dando um exemplo prático daquilo que ele vem trabalhando sobre a liberdade cristã. E aí, no meio dessa construção desse argumento, ele vem no versículo 19 e diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Com que objetivo? A fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. E, meus irmãos, quando nós olhamos no livro de Atos, as viagens missionárias, qual que era o procedimento de Paulo? Ele chegava numa cidade, ele ia procurar um lugar que já estava aberto para a leitura da palavra de Deus. O primeiro lugar que ele se dirigia era a sinagoga, ele se dirigia aos judeus. E ali, ao comunicar o evangelho de Jesus aos judeus, ele fazia em cima do conhecimento anterior, do alicerce fundamento que eles já tinham, que era o Antigo Testamento. Então, a partir do Antigo Testamento que era conhecido, ele apresentava o Messias, o Salvador, aquele que cumpriu a promessa.
Ao mesmo tempo, quando ele se dirigia aos gentios, aos filósofos, ele não partia do fundamento do Antigo Testamento, porque esse seria um terreno que não seria dominado, compreendido por aquela audiência, por aquele auditório. Então ele partia da revelação natural, do Deus Criador, citava os poetas seculares, e assim ele vinha conduzindo e apresentando o Evangelho de Jesus àqueles que não conheciam o Antigo Testamento e a lei. Num episódio, ele diz a Timóteo que ele deve ser circuncidado por causa dos judeus. Numa outra ocasião, ele diz a Tito: não, você não deve ser circuncidado, Gálatas 2, por causa dos gentios. E aí você vai dizer, bem, Paulo está jogando para a plateia? Paulo está querendo agradar todo mundo? Ele quer cair nas graças de todos, então? Ele quer sair bem na foto? A questão não é essa. Ele não está aqui negociando a sua teologia. Ele sabe que a circuncisão não é necessária. O que ele não quer é levantar muros. O que ele não quer é fechar portas. Então ele está disposto e aberto a negociar, a abrir mão de estratégias, de abordagens, de maneira de construir essas pontes. Ele não se prende a uma única forma e maneira. Para cada público, para cada necessidade, ele se vale ali de uma estratégia diferente. Paulo mostra essa sensibilidade, esse discernimento. Ele mostra aqui a sua motivação, o amor pelos perdidos. O desejo dele é anunciar o Evangelho. O desejo dele é que o maior número possível de pessoas possa ouvir essa mensagem e esse Evangelho. E por isso ele está disposto a negociar formas, estratégias, abordagens, maneiras de se comunicar. Mas o conteúdo dessa mensagem é um só. E a pregação dele era uma só: Jesus Cristo crucificado. O poder de Deus para a salvação daquele que crê. Essa é a mensagem de Paulo. Mas Paulo mostra a sensibilidade. Paulo mostra a motivação correta, amor. Paulo vai nos mostrar que é preciso muitas vezes estar disposto a abrir mão dos seus direitos, a abrir mão de privilégios, a se autodisciplinar. Ele usa aqui a imagem dos jogos istmicos, né? Não eram os jogos olímpicos, eram os jogos istmicos que aconteciam em Corinto de 3 em 3 anos. E essa terminologia era bem conhecida do seu auditório. Olha o conhecimento dele da cultura daquele povo, e ele usa aqui exemplos que são claramente compreensíveis. E ele fala desse atleta que, para alcançar o alvo e objetivo, precisa de disciplina, de domínio próprio. Não pode se entregar aos prazeres, aos desejos, às suas vontades, ao seu querer, porque isso haverá um custo, isso haverá um prejuízo no seu desempenho, no resultado que ele vai alcançar. Ele precisa competir segundo as regras, em tudo se dominar e se disciplinar. E assim Paulo exemplifica que, como discípulo de Jesus, de como alguém que está preocupado em levar o Evangelho às outras pessoas, ele não quer ser pedra de tropeço, ele não quer ser um obstáculo, ele não quer erguer muros, mas construir pontes. E olhando para esse exemplo de Paulo, nós somos então desafiados a ter a mesma sensibilidade, a ter esse mesmo discernimento, a ter a mesma motivação, que as pessoas possam ouvir esse Evangelho, que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando. Não é apenas para que a nossa igreja esteja cheia, transbordando, mas para que o Evangelho de Cristo seja anunciado, e que pessoas que estão nas trevas, no cativeiro, na escravidão, vejam a luz e sejam libertas e sejam salvas.
E para isso Deus quer usar o seu povo, a sua igreja. Esse é o sentimento que move Paulo, de glorificar a Deus e de ver o maior número possível de pessoas que possam ouvir desse evangelho. E ele se vê aqui como alguém responsável, que tem esse encargo, que tem essa obrigação dada por Deus. Mas sabe o que acontece? Esse encargo e essa obrigação foi dada a cada um de nós, a mim e a você. Aquele ide, fazei discípulos de todas as nações, foi para mim e para você. Aquele Espírito que foi derramado em Atos 1:8, e recebereis o poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Esse Espírito desceu apenas para os apóstolos? Esse Espírito foi dado apenas aos pastores? Só eles foram habilitados e capacitados para levar essa mensagem e pregar esse evangelho? Ou esse poder e esse Espírito foi dado a cada crente em Jesus? Esse evangelho e essa palavra foi colocada na mão de cada crente, discípulo. Esse encargo é nosso, quarta igreja. Esse encargo é seu, filho de Deus, que um dia se curvou diante da cruz, que um dia teve seus pecados lavados pelo sangue de Cristo, que um dia nasceu de novo e se tornou nova criatura. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E nós precisamos da motivação correta, nós precisamos de sensibilidade, de discernimento. E Paulo diz aqui que naquela competição, naqueles jogos istmicos que haviam ali em Corinto, apenas um levava o prêmio. Mas sabe qual é a maravilha desse evangelho? Que o prêmio, o galardão não é prometido apenas para um, mas para que todo aquele que, entendendo a sua missão, a sua tarefa, viver esse evangelho, anunciar esse evangelho, abrir mão dos seus direitos, para que o maior número possível de pessoas possa ouvir desse evangelho. Você se entender e se ver como um missionário. O vencedor aqui não é apenas um. O pódio aqui, o lugar mais alto, não é apenas para um, mas para todo aquele que, entendendo esse encargo, se submete e obedece e se dispõe e diz: usa-me, Senhor. Paulo diz aqui que eles se esmurra o seu próprio corpo, que ele se disciplina, que ele se domina, para que ele mesmo não venha a ser desqualificado. Novamente uma palavra conhecida. Hoje em dia também nos Jogos Olímpicos, né? Aquele que é pego no doping, aquele que usou substâncias não permitidas, ele é desqualificado. E Paulo aqui diz: olha, eu procuro me dominar, me disciplinar, para que eu não seja desqualificado. Ah, pastor, isso aqui é perda de salvação? Não. Quem era desqualificado não deixava de ser um cidadão grego ateniense, ele não perdia a sua cidadania, ele não levava o prêmio, ele não levava a recompensa. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não quer abrir mão da alegria de receber a sua recompensa, de receber o seu galardão. E por isso ele se disciplina e se esmurra e se domina, porque ele quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas você sabe quem é o nosso maior exemplo de contextualização? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, que deixou sua glória. Ele poderia ter enviado um anjo, ele poderia ter levantado um homem, um profeta, mas o Evangelho diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Foi um homem de dores. O Senhor Jesus, ele não condenou todas as práticas culturais da sua época. Ele participou de casamentos, de jantares, de festas, de cerimônias religiosas.
Houve eventos culturais que ele confirmou e sancionou. O Senhor Jesus teve abordagens diferentes ao lidar com a mulher samaritana, ao lidar com Nicodemos, ao lidar com Zaqueu, ao lidar com Bartimeu. Ele usou exemplos e ilustrações diferentes. Ele demonstrou amor e misericórdia. Ele encarnou o amor de Deus. Ele veio a esse mundo nos dar o maior exemplo de contextualização. Ele veio habitar no meio de pecadores perdidos, daqueles que não o procuravam, daqueles que não o buscavam, daqueles que o rejeitaram, que o desprezaram. Ele não foi recebido com festa. Ele nasceu na cidade mais desprezada. Pode vir alguma coisa boa da Galileia, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois foi justamente de Nazaré que ele veio. Não de uma família nobre, mas aprendeu ali de um carpinteiro a sua profissão, o seu ofício. E assim o Senhor Jesus nos dá o maior exemplo. Nós precisamos defender a mensagem do Evangelho e contextualizar a missão, contextualizar o id, o fazer discípulos, o ensinar todas as coisas. O conteúdo do que vai ser ensinado, nós não negociamos, nós não vamos diluir, nós não vamos abrir mão. Agora a maneira como nós vamos, como nós anunciamos, como nós ensinamos, a forma, a abordagem, a estratégia, isso está aberto. Isso está aberto à reflexão, à oração, à avaliação. E não adianta você pegar uma receita pronta do que deu certo em tal igreja, em tal cidade, e falar, gente, é isso aqui. Descobrir o que vai fazer a gente acertar na mosca, a gente alcançar os perdidos da nossa comunidade. Isso aqui funcionou muito bem em tal lugar. Não adianta. Não adianta você imaginar que o que deu certo em determinado lugar vai funcionar em todos os outros lugares. Você pode visitar, conhecer, ouvir o testemunho, analisar, avaliar, mas para cada localidade, para cada igreja, há ali ao redor pessoas diferentes, com necessidades diferentes. E nós temos que orar a Deus pedindo estratégia, sabedoria, meios de alcançar essa comunidade, de levar o Evangelho a essas pessoas. No seu local de trabalho, de estudo, não adianta você chegar lá com aquele vocabulário evangeliquez, falando de expiação, de adoção, usando essa terminologia com pessoas não crentes. Nós precisamos construir uma ponte, conectar, entender os anseios do coração. Quando nós olhamos para a cultura à nossa volta, quais são os ídolos da nossa cultura? Quais são os heróis? Quais são os anseios e desejos dos homens que nos cercam? Quais são os temores, os medos? E ao identificar essas necessidades, essas buscas, esses anseios, essas compulsões, nós podemos com sabedoria apresentar aquele que tem a resposta, aquele que preenche, aquele que satisfaz, aquele que perdoa, aquele que dá nova vida, aquele que permite começar uma nova história. Jesus de Nazaré. Não apenas apresentarmos um sistema religioso, uma tradição religiosa, mas o Evangelho de Jesus. E nós precisamos de sabedoria, discernimento e oração para perceber como Deus quer usar você no seu trabalho, na sua faculdade, como Deus quer nos usar como igreja nessa localidade. Nós precisamos desse discernimento, dessa sensibilidade. Mas sabe o que nós aprendemos também com o Senhor Jesus?
Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, nós podemos perceber que ao se encarnar, ao viver e habitar entre os homens, o Senhor pôde também vivenciar na carne, na pele, suas angústias, dores e aflições. E o autor de Hebreus vai nos lembrar que, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque o Senhor Jesus enfrentou a maior de todas as tempestades. Porque o Senhor Jesus venceu a maior de todas as adversidades. A cruz. Quando o Pai virou seus olhos contra Jesus, deixou de olhar o seu Filho, a comunhão ali entre Pai e Filho foi rompida, e sobre ele foi lançado o peso de todos os nossos pecados, a ponto dele dizer: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Porque ele enfrentou toda essa dor e sofrimento, para que você hoje, ao passar pelo deserto, ao passar pela tempestade, ao passar por uma provação e um sofrimento, você possa se lembrar, você possa saber que Jesus sabe exatamente como você se sente, que Ele sabe exatamente a medida e a profundidade da sua dor e do seu sofrimento. Que você não venha fazer a pergunta que os judeus fizeram lá em Isaías 40, de que Deus não se importava com eles, que a luta e o sofrimento deles estava oculto aos olhos de Deus. Não. Ele sabe exatamente a dimensão e profundidade da sua dor, da sua perplexidade, do seu sofrimento, da sua angústia, porque Ele contextualizou, se fez carne, habitou entre nós. Ele sabe exatamente o que é ser homem, o que é as limitações dessa humanidade. E como nosso sumo sacerdote, Ele pode se compadecer, Ele pode derramar a sua graça, Ele pode enxugar as tuas lágrimas, Ele pode renovar sobre você a sua graça, compaixão e misericórdia. Ele pode te animar e te encorajar a prosseguir e a caminhar, mesmo que Ele não te dê todas as respostas, mas Ele te dará força, alento, ânimo para continuar, porque Ele foi à nossa frente e venceu a morte e ressurgiu, e vivo está à destra do Pai, de onde intercede por nós, de onde nos socorre nas nossas dores e aflições. Como você veio hoje para esse culto? Que momento você está enfrentando na sua história pessoal, familiar, profissional? Quais são as dores, ansiedades, aflições, dúvidas que afligem o seu coração? Lembre-se, Ele não está escondido, Ele não está distante, Ele está próximo, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe e Ele nos socorre no momento oportuno. Nós precisamos apenas fortalecer a nossa fé. E o texto diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Não fique distante, não se afaste, se achegue, se aproxime com confiança,
sabendo que você não vai sair de mãos vazias, sabendo que Ele vai preparar um banquete para você, mesmo que seja no deserto. Senhor Jesus, naquele deserto onde foi tentado, onde passou fome, mas os anjos vieram e o serviram. Ele há de suprir as tuas necessidades, Ele há de te socorrer, porque Ele sabe exatamente como é padecer as nossas dores e angústias. Que assim nós possamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E a ceia dramatiza isso, essa contextualização, esse Jesus que veio em carne, que se entregou, que amou, que firmou uma aliança. A ceia dramatiza essa história de redenção, de salvação, de entrega.